só esperar a Reisla entrar aí para a gente começar. Quando vocês forem entrarem, sempre entrem pelo link do portal do professor, viu? Tem um link aí que tá dando errado nesse meio aí, não sei por quê. Não, lá pelo link do portal do aluno lá, aquele lá do portal, ele pede e-mail, põe um monte de coisa. Ah, é? Eu vou atualizar ele lá então. Provavelmente ele deve estar corrompido, alguma coisa. Aí eu vou atualizar ele aqui agora, porque tá tendo esse problema todo dia, né? Vou atualizar ele agora, porque senão a gente vai ficar nessa desencontro. O estranho é o seguinte. O link é esse mesmo, viu? É o que tá lá no portal. Esse que eu mandei para vocês aqui agora é o que tá lá no portal. Vocês podem entrar por ele lá, que agora vai dar certo. Seguinte, eu estava conversando com a Risley a respeito das nossas atividades, né? Então, vou compartilhar com vocês aí. Eu tinha marcado a lista de amplificadores e o Kahoot, né? A lista de exercícios do Kahoot e dos amplificadores para o dia 15. Porém, a coordenação me pediu para entregar todas as notas da parcial 2 até o dia 8. Ou seja, eu preciso que todo mundo me mande até o dia 8. Então, o trabalho foi antecipado aí uma semana, né? Do dia 15 foi para o dia 8. Então, o que nós temos de trabalho? Vai ser a lista dos amplificadores operacionais, que está lá no portal. Está na unidade 4, seção 3, né? Lista parcial 2. Também nós temos os exercícios do Kahoot, que é aquele que nós fizemos ao vivo, né? Quem não fez, vai ter que voltar uns videozinhos atrás aí para pegar e fazer, para entregar. E as práticas, né? Esses arquivos do Proteus da prática. Essa é a nossa parcial 2. Vai ser isso, ok? Oficial 2. O que eu vou cobrar na oficial 2? Vai ser o conceitual de amplificadores de tensão, correto? O que é o conceitual de amplificadores de tensão? Por exemplo, vou perguntar para vocês sobre o ganho, né? O que é o ganho? Qual a relação do ganho, né, com o circuito que ele é aplicado, o amplificador? Esse tipo de coisa. Aonde que eu uso o amplificador operacional seria um conceitual básico, né? E amplificadores operacionais. Não vou cobrar amplificador de transistor. Por quê? Porque a gente já fez exercício lá antes do oficial 1, enfim. É uma matéria mais complicada, então eu vou focar, e é uma matéria, acho que mais obsoleta. Eu vou focar numa coisa que é mais atual, que vocês vão trabalhar mais aí na área de eletrônica analógica 2, que é amplificador pressional. Qualquer instituição aí falou que a eletrônica analógica 2 é amplificador pressional, né? Circuitos lineares. E vamos ver se a gente consegue chegar em circuitos lineares monoestáveis, astáveis e bistáveis, né? O que é isso? É o nosso famoso 555, que também é um circuito muito conhecido aí, para nós fazermos uma práticazinha aqui, para a gente conhecer, que é um circuito que eu posso usar ele como biestável, né? O que é o biestável? É aquele liga e desliga. Então, eu posso usar ele para fazer um sinal com frequência, né? A frequência que eu quiser. Posso usar ele como monestável. O que é o monestável? É o temporizador. Ok? E aí, ele me permite eu alterar a largura de banda ligada, largura de banda desligada. É um circuitinho aí bem versátil. Caiu muito em desuso depois da implementação de microcontroladores, porque o microcontrolador faz tudo isso aí e muito mais, mas ainda assim é um circuito importante de se aprender, né, entender, e ele é baseado em amplificador pressional. Então é um ótimo exemplo aí de aplicação de amplificador pressional. É o nosso circuito temporizador, né, 555.
Vamos ver se a gente chega lá. Se a gente chegar, eu coloco na prova também. Na última aula, nós paramos no offset, ajuste de offset. Então, nós fizemos aqui, ó. Esse aqui não. Ah, não, esse sim. Não, não é não. Deixa eu só abrir aqui. Prática 1. E eu acabei de consumir o arquivo. Vou puxar ele lá no portal. Ainda bem que tem ele lá. Inclusive, vou salvar como. Pessoal, pode ir abrindo Proteus aí quem não abriu ainda, viu? Ok. Então tá aí a prática 1. Nós fizemos, né? A prática 1.1. A gente montou esse circuitinho. Viu que realmente tem um desequilíbrio aqui na entrada, né? Do amplificador pressional. É uma correntezinha que circula aí. Ou seja, o amplificador operacional real, ele tem algumas características aí que fogem do ideal, né? Nós fizemos, aí nós paramos aqui, ó. Foi onde a gente fez o cálculo, né? Em cima da lei de Ohm, da corrente de entrada aqui de ambos os terminais, né? Através desse cálculo. Por que a gente fez o cálculo? Porque quando a gente colocou lá o amperímetro, a corrente era tão pequena, no caso do CA 3409, acho que foi esse que a gente usou, que a gente não conseguiu ver, né, observar esse tipo de corrente aí de entrada do nosso amplificador. Então acabou que o único recurso que a gente teve foi o quê? Calcular através da lei de Ohm, em cima do meu resistor e da minha tensão, né? Qual é essa corrente aí nas duas entradas, positivas e negativas, ó, positiva e negativa no singular, né? Do nosso amplificador pressional. E aí, deixa eu só compartilhar aqui com vocês. Foi esse circuitinho aqui que a gente montou na última aula. Correto? Nós usamos aqui um LM741 e um CA3140, né? São dois modelos de amplificadores operacionais. Esse aqui com transistores comuns, né? E esse aqui com transistores do tipo FET, ou seja, transistor de efeito de campo. Então, ele é muito mais eficiente com relação ao LM741. E foi isso que a gente achou, né? Quando a gente ligou aqui depois de montar o circuito, ó. Através dessa... Olha a diferença de tensão que nós temos aqui. 10.1 e 9.65. Então, girando em torno aí de 10 microvolts. Correto? Essa tensão aí em cima desse resistor. Ou seja, a tensão em cima dos terminais do amplificador pressional. E aqui, por outro lado, no LM741, ele deu aqui 76 milivolts, né? Vamos colocar aí em torno de 80 milivolts. Então, de 10 micro para 80 milivolts, nós temos aí 10 vezes 800, então dá 800 mil. Não, peraí, não deu isso tudo não. De 80 micro, né? 80 mil nós temos 0,08 dividido por 0,00001. 8 mil vezes, né?
Ou seja, o nosso CA3140 é 8.000 vezes mais eficiente em termos de desbalanceamento de corrente aqui, né? Ou de impedância de entrada, do que o nosso LM741, né? Então, eu deixei para vocês responderem aí essa questão, que foi qual a sua conclusão, né? E pelo tudo que eu já falei, eu acho que todo mundo é capaz de responder aí, né? Qual que é a diferença entre 741 e 3140 e por que existe essa diferença, né? Ok, aí nós passamos para a próxima prática. Essa próxima prática, o que a gente vai fazer? A gente vai montar um circuito para ajustar a tensão offset, né? Então, ó, o amplificador pressional possui desequilíbrios internos, cuja consequência é a aparente tensão de entrada diferente de zero, mesmo... Isso aqui é saída, viu? Consequência é uma aparente tensão de saída diferente de zero, mesmo que as duas entradas estejam ligadas em conjunto. Correto? Então, se eu não tenho a diferença de potencial entre a entrada inversora e a não inversora, teoricamente, no amplificador ideal, eu teria que ter aqui zero, né? Se eu estou amplificando zero, a minha saída é zero. Porém, não é o que a gente vê na prática. A gente vê um desequilíbrio aí dessa tensão no nosso amplificador operacional, correto? E esse desequilíbrio produz uma tensão de saída diferente de zero, que é conhecida como tensão offset, que eventualmente precisa ser compensada através dos terminais 1 e 5 para realizar a medida dessa tensão de desequilíbrio. Iremos utilizar a figura do circuito 3. Seguinte, o LM741 e o CA3140, ambos têm ajuste de offset, ok? Existem alguns amplificadores que não têm ajuste de offset. Isso aí vai depender muito do seu uso, onde você vai aplicar o amplificador pressional, né? Existem alguns circuitos, algumas finalidades que necessitam, né, desse ajuste de offset. E existem outras aplicações que não têm essa necessidade de se ajustar o offset. E tudo isso aí a gente tem que levar em conta, né? Talvez para a gente que está estudando aqui e monta um circuitinho desse, você fala assim, vou comprar um CA3140 ou vou comprar um amplificador pressional melhor, é só 50 centavos mais caro, né? Mas nós estamos aqui montando correto? Imagina uma empresa que produz um equipamento em série e monta aí 1 milhão desses equipamentos por mês. Uma economia de 50 centavos é igual a 500 mil reais por mês de economia. É muita coisa, certo? Então é por isso que existem vários tipos de amplificadores operacionais aí. Desde os mais baratos, com impedância de entrada baixa, né? Ou seja, uma eficiência baixa, sem controle de offset, mas que talvez atenda, né? Talvez você vai usar aí num equipamento que vai ser ligado na rede elétrica. Então não vai fazer tanta diferença. Diferente, por exemplo, se for um equipamento autônomo, né? Que vai necessitar aí de uma bateria, de uma fonte de energia portátil. Aí sim é um problema, né? Porque a eficiência, ela manda muito nesse quesito da vida útil da bateria, correto? Inclusive, acho que foi o Flávio que mandou aí um artigo. Eu já tinha até lido esse artigo e tinha mandado também no grupo dos professores com relação a pessoal ter inventado aí, né? Ou implementado um novo transistor que trabalha aí com 300 milivolts, correto? Isso aí é um avanço significativo. Por quê? O neurônio humano, ele trabalha aí na faixa de 100 milivolts, né? E nós temos o cérebro humano aí, que até hoje nenhuma máquina consegue chegar ao processamento do cérebro humano, consegue processar tudo, né, no nosso corpo. E quando eu falo tudo, gente, às vezes você está fazendo um cálculo aí e você pensa assim, a calculadora é muito mais rápida do que eu tenho um processamento muito maior do que o meu, mas você está esquecendo de lembrar o seguinte, a quantidade de sistemas, né, biológicos no seu corpo que estão trabalhando em paralelo e precisam ser processados ao mesmo tempo, né?
Como assim? Você está com a visão aí, não está? O seu olho, né, ele tem que ser processado, o sinal elétrico convertido através das ondas eletromagnéticas da luz, né, lá no seu, nas suas células lá, no fundo do olho, o cérebro tem que interpretar isso, correto? E tem que interpretar, tem que, né, controlar todos os sinais vitais no seu corpo, correto? Imagina a série de variáveis que um corpo tem, né, um corpo humano. Então, a gente não tem essa impressão, acha que, né, o cérebro humano as máquinas vão tomar conta e tal. Mas até hoje não se tem nenhuma máquina que consiga fazer esse processamento do cérebro humano. O cérebro humano, assim, na ciência, não existe nada mais surpreendente e complexo do que o cérebro humano, né? Não se conhece nada mais complexo que ele. E ele tem essa complexidade, essa potência de processamento aí muito, mas muito robusta, com uma eficiência absurda. O cérebro humano, ele, para processar aí na média, ele consome coisa de 20 watts. Gente, é muito, muito, muito eficiente, né? E parte dessa eficiência se dá justamente por essa baixa tensão. Os nossos neurônios aí trabalham com a tensão muito baixinha, uma tensão de 100 milivolts. Então, assim, a gente, né, nós humanos estamos aí cada vez mais aperfeiçoando essa característica de tentar chegar a essa eficiência mais próxima possível aí do cérebro humano, né? Aí agora os pesquisadores conseguiram aí chegar em um transistor que trabalha com 300 milivolts, né? É um feito aí, né? Nós estamos bem atrás ainda do cérebro humano, mas é um feito aí muito grande. Isso significa que a gente está evoluindo aí, né? E estamos em busca aí de uma maior eficiência. Em que isso vai implicar para a nossa vida cotidiana? Olha, hoje nós temos um grande gargalo, né? Na eletrônica mundial, que é o quê? É alimentação autônoma. Como assim? Bateria, correto? Hoje o grande gargalo de qualquer equipamento é bateria. Seja um carro elétrico, seja um celular, né? É uma tecnologia que está... A gente chegou numa barreira aí que está sendo difícil de transpor, correto? As nossas baterias, elas não estão evoluindo, né? De acordo com o resto, por exemplo, processadores. Para quem nunca leu a respeito, indico para que leiam também sobre a lei de Moore, né? A lei de Moore era um funcionário que trabalhava na Intel. E ele fez uma pesquisa e viu que a cada 18 meses a quantidade de transistores dentro de um processador dobrava, correto? Com o mesmo custo. E essa lei, ela vem se fazendo verdade desde que ele descobriu aí essa relação, correto? Então o processador está em pleno desenvolvimento. E prova disso é o transistor, né? Para a gente desenvolver o processador, quanto mais transistor a gente jogar lá dentro do processador, mais poderoso ele vai ter. E quanto menor a tensão que a gente trabalhar nesse processador, mais eficiente ele vai ser. E quanto mais eficiente ele vai ser, menos ele vai consumir, né, de potência elétrica. Quando eu falo consumo, é um consumo aí para processamento, né? Imagine se a gente não consumisse zero, deixasse o consumo apenas para as cargas, né? Para a saída. O que é uma carga? É um alto-falante que vai ser ligado aqui, por exemplo, na saída do amplificador pressional. Isso é uma carga. Então, essa potência ela terá de ser consumida. Mas a potência aqui dentro do amplificador pressional, ela é uma potência que a gente está jogando fora, entre aspas, né? Quanto menor essa potência aqui dentro, ó, porque o nosso objetivo é o quê? É fazer um sinal de música aqui sair e esse sinal de música entrar na bobina do alto-falante e se transformar em som. Esse é o nosso objetivo. Meu objetivo não é ficar consumindo potência aqui dentro do meu amplificador pressional, né? Então, isso aí a gente vai deixando esses equipamentos mais eficientes ao ponto de quê? Das baterias durarem mais. E esse é o grande ponto, correto? Por exemplo, por que o carro elétrico não está tão difundido assim, né, no nosso meio, por exemplo? Um dos motivos é esse, a questão das baterias, gente. Né? A gente não tem um carro elétrico aí com autonomia
de um carro a combustão interna. Se a gente pegar aí um carro a combustão interna, vai ter carro aí que vai dar 5 mil quilômetros de autonomia. Você pega um carro elétrico, a autonomia do carro é 400 quilômetros, né? Então, isso aí é o gargalo que a gente está preso aí. Até agora, ninguém conseguiu aí desenvolver nenhuma bateria capaz de realmente deslanchar isso aí. Hoje em dia, então, nós podemos falar que o gargalo da eletrônica é a bateria. E como nós temos um gargalo da eletrônica que é a bateria, a gente tem que buscar outros caminhos aí, né? Para ficar mais eficiente. Depois vocês leem esses artigos lá, muito legal esse artigo, tanto do transistor novo que eles estão desenvolvendo, quanto o da lei de Moore. Muito bacana. Então, o que eu estava falando, né? Tudo vai depender do seu uso, correto? Se eu for aplicar um amplificador pressional em um celular, que a bateria é um limitante, né? E que, de acordo com o amplificador que eu aplicar nesse celular, a bateria do celular não vai durar porcaria nenhuma, então eu tenho que buscar aí novos transistores, né? Ou novos circuitos integrados com maior eficiência, correto? Que é o nosso objetivo de hoje. Então, tudo na engenharia é isso, né, gente? Primeiramente, na engenharia, o que você olha? Você olha a segurança, correto? E segundamente, né? Vamos colocar segundamente, entre aspas, você vai partir aí para quê? Custo. Custo, gente. Isso aí é uma coisa que tudo que você for fazer na engenharia, você tem que levar em consideração custo, né? Lá na Revolução Industrial, lá no início, é que o pessoal, igual o pessoal brinca muito aí falando que pipa engenheiro é 5, né? Não é 3,14, não é 5. Porque o cara vai lá e joga lá para cima, eu vou fazer isso aqui, eu vou precisar aqui de uma fonte de 500 mA. Não, joga de 1 ampere aí, pronto. Pra gente que tá fazendo um circuito, tudo bem, é de 1 ampere, você vai gastar um pouquinho mais, beleza. Mas e para a empresa que vende 1 milhão de equipamento por mês? Então a gente tem que estar sempre antenado aí no custo, né? Isso é muito importante. E o custo, né? Existe uma relação chamada custo-benefício, né? Eu não vou investir muito em uma coisa que não me traz tanto benefício assim no meu circuito e não vou investir tão pouco em uma coisa que não vai trazer benefício no meu circuito. Então a gente tem que saber, quem sabe dosar aí, né? Colocar nessa balança, é muito bem sucedido na indústria, correto? Por quê? Porque a produção visa lucro, gente. É lucro. Quanto mais barato você produzir, quanto mais rápido você produzir, quanto mais eficiente você produzir, e quanto mais você conseguir agregar valor naquilo que você produz, maior vai ser seu lucro. É simples assim. E se você está gerando lucro para a instituição, você pode ter certeza que você está com seu emprego garantido e que você também vai ser até disputado aí por empresas e vai poder escolher aonde vai trabalhar, beleza? Então essa é a diferença entre um LM741 e um CA3140. É custo, é eficiência. Será que eu preciso colocar um CA3140, que é um pouquinho mais caro? Ou será que um LM741 vai me atender? Ou será que eu não coloco nenhum dos dois e coloco um microcontrolador? Será que o microcontrolador vai conseguir fazer o que esses dois fazem? Então, esse aí é o papel do engenheiro, né? Diferentemente de um técnico, que ele apenas aplica, o engenheiro tem que ter uma visão mais ampla de estudo, correto? De eficiência, né? Do que é melhor. A gente tem que pensar fora da caixa. Em outras palavras, tem que pensar fora da caixa. Então, ó, nós fizemos essa questão, que foi a questão 4, e nós vamos agora para a questão 5, né? Então, como eu disse, ambos os amplificadores operacionais têm pinos para ajuste de offset, né? É ideal que a gente aprenda a trabalhar com esses ajustes de offset, caso a gente precise, estiver trabalhando com circuito muito sensível. Porém, se não tiver necessidade, você pode colocar lá um amplificador operacional que não tenha ajuste de offset, né? Mais barato. Então, a gente vai passar aí, ó, para essa prática. Vou pedir para todo mundo montar esse circuito. Então, ó, vou fechar aqui, vou abrir um novo projeto, beleza?
Nesse novo projeto, qual vai ser o nome, Matheus? Eu coloquei aqui como 5.1. Então, vocês podem colocar aí o nome do projeto 5.1. Eu vou colocar aqui o nome 5.1. Não apaga aqui a extensão, né, do nosso arquivo. Vou dar um next, 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 next e finish. Ele vai abrir para mim aqui uma tela totalmente em branco. E aí a primeira coisa que eu vou buscar, né, no meu circuito aqui, ó, que ele pediu nesses procedimentos, ó, montar o circuito 3, correto? Com o LM741 e 3140. Vamos começar com o LM741. Então, eu aqui no Proteus, eu vou buscar o quê? Exatamente meu LM741. Vou fazer devagar aqui, ó, para quem não viu, ó. Vou clicar aqui, ó, correto? Nesse símbolo que é um amplificador pressional. E vou clicar aqui no Pzinho, né? De Peak Device. Vou pegar aí os dispositivos. Vou colocar aqui um LM741. E aí eu já tô aqui na minha cara aqui, né, ó. Assim que eu der um clique duplo aqui, ó, o que acontece? Ele já adiciona aqui no meu box de dispositivos para mim adicionar lá. Então, vou aproveitar que eu já estou aqui e vou pedir meu CA3140. Tá aqui, ó. Dou um clique duplo. Tá lá meu CA3140. Ou, olhando novamente na prática 3 aqui, nós também vamos precisar de quê? De 2 resistores, né? Eu posso colocar aqui simplesmente o meu resistor genérico. Só vou escrever res, né? Quando eu escrever res, ele já vai ficar aqui, ó, marcadinho. Generic Resistor Symbol, né? Ou símbolo genérico de resistor. Vou dar um clique duplo e já foi para minha caixinha. E eu também vou precisar de quê? De um potenciômetro, correto? Esse potenciômetro, esse aqui é meio que uma jogadinha, um segredo aí do Proteus. Por quê? Nós temos vários potenciômetros aí, mas ativos só tem um. Então, eu posso colocar um potenciômetro aqui, né? Ó. Eu posso colocar um trimmer, eu posso colocar, enfim, vários tipos aí de potenciômetros. Porém, o único potenciômetro que eu vou conseguir variar vai ser esse aqui, ó. Tá vendo aqui que aqui tá escrito ativo? É esse pote HG, ok? Então, é o único aí que eu vou conseguir variar. Então, vou colocar ele aqui no meu circuito, no meu boxzinho também. E aí, são só esses, né? Os componentes necessários. Então, agora eu vou partir para o Proteus para montar aquele circuito, né? Primeiramente, vou montar com 741. Então, vem cá e clico no 741. Clico aqui na minha área de trabalho. E está aqui o meu LM741. Ok? Vamos olhar lá se ele está usando uma realimentação negativa. Como que é? Ele sim está usando uma realimentação negativa. Então, isso aqui é uma configuração de amplificador inversor. O detalhe é o seguinte. Vou colocar lá no... Você já colocou no boxzinho aqui? Já. Uhum. Clicou nele, clicou na área de trabalho. Ah. Vira um lápisinho aí, tá vendo? Vira um lápis. Aí assim que você clica na área de trabalho, para apagar, 2 cliques com o botão direito. Apaga. Ou, se eu quiser clicar uma vez e vir em Delete Object, também consigo. Então tá aí, ó. Coloquei o LM741. Isso aqui é uma configuração inversora comum, né? Porém, a gente tem que olhar uma característica aqui, ó. Ele não está invertendo, ele não está amplificando sinal nenhum, porque ambos os terminais aqui estão vindo no 0. Então, isso aqui, o que é? É uma configuração que os fabricantes pedem para se fazer, ok? Quando você pega lá, compra seu LM741, o fabricante indica para se fazer esse ajuste de offset com essa configuração. Ou seja, realimentação negativa, esses valores de resistores e esse valor de potenciômetro. Então, sempre que a gente vai fazer o ajuste de offset de um
amplificador pressional, eu vou trabalhar com estes valores. E aí, ó, o que nós podemos notar aqui, primeiramente, é o seguinte, ó. Este desenho está inverso do que a gente tem no Proteus. Como assim? Ó, o terminal 2 inversor está em cima e o 3 não inversor está embaixo. No Proteus é o contrário. O 3 em cima e o 2 embaixo. Ixi, fodeu. O que a gente vai fazer agora? Seguinte, a gente vai pegar aqui, ó, clicar com o botão direito e aqui eu consigo espelhar no eixo Y. Olha lá, ó. Y mirror, né? Y espelho. Quando eu espelhar, o que eu vou fazer? Eu vou inverter todos os terminais, né? Quem fez aí desenho técnico sabe o que é espelhar uma figura. Lembra lá do nosso AutoCAD lá. Então, ó, vou espelhar. Ó. Vou colocar outro aqui na frente para a gente comparar. Ó. O que eu fiz aqui espelhando o componente? Eu passei todos os terminais que estavam em cima para baixo e todos que estavam embaixo para cima. Por quê? Por quê? Apenas para ficar igual ao desenho. Ok? Só para isso. Se eu quisesse fazer o contrário, poderia? Poderia. Vamos fazer o contrário? Vamos. Então, eu vou fazer o contrário. Vou deixar aqui do jeito que estava. Porém, isso é uma coisa que a gente tem que observar. Porque isso aqui, o cara monta o circuito com o amplificador pressional, não vê que esses pinos aí estão invertidos, e aí fica quebrando cabeça 10 horas para saber o que no circuito dele está errado. E é uma coisa boba dessa, né? A gente tem que estar atento a isso aí. Então, nós temos aqui um resistor de 1K, um R1 e um RF de 100K. Teoricamente, aqui seria 100 vezes o ganho, né? Menos 100 vezes, né? Porque ele inverte o sinal. RF sobre R1 é o ganho do inversor. Ele teria aí um ganho de 100 menos 100. Então, eu vou aqui, ó, clicar no Res, trazer aqui e colocar perto do terminal 3. Vou dar um clique duplo aqui, ó. E vou passar aqui para quê? Para 1K. Que é o que está pedindo lá no meu circuito, ó. 1K. Ok. Vou ligar aqui o terminal do resistor no terminal do meu amplificador pressional. Do mesmo modo, vou colocar aqui um resistor novamente, que ele pediu aqui de 100K, então vou dar um clique duplo aqui, 100K, beleza? Vou clicar com o botão direito e vou pedir para quê? Rotacionar, sentido horário, clockwise aqui, ó, ou anti-horário, tanto faz, né? Que para nós não vai fazer diferença, não. Para quê? Para ficar alinhado com o meu terminal. E vou ligar aqui no meu terminal 7. Desculpa, estou ligando errado aqui, ó. Isso aqui não vai precisar rodar não, gente. Ficando doido. Esse aqui é o de realimentação. Deixa eu só pegar esse aqui, ó. Não precisa mostrar esse aqui, não. Tá atrapalhando eu ligar aqui. Beleza. Deixa eu chegar para cá, então. Só para não atrapalhar aqui. Se quiser, dá para tirar esse nomezinho também, dá para tirar tudo isso aqui. Então, ó, o resistor de alimentação, ele pega aqui entre o terminal 2 e o resistor 1, né? Então, eu vou trazer ele aqui, ó. E ele vai lá na minha saída, no meu V0, que eu vou estender aqui um pouquinho. Vou colocar um terminal para ficar bonitinho, né? Só para a gente medir aqui, né? Então, esse aqui é o meu V0, a minha saída. Não tem necessidade nenhuma de eu colocar esse terminal aqui. E aí, nós vamos fazer também aqui o que está pedindo, que é o quê? Aterrar tanto o resistor quanto o meu terminal 3. Como que eu busco terra? Eu venho aqui, ó, nesses terminais aqui, ó, beleza? E venho cá no ground. Vou pegar um ground, vou colocar aqui, ó. Aterrei o resistor. Posso colocar outro terra? Posso. Pode fazer isso aqui? Posso também. Se eu quiser colocar outro terra, eu coloco outro terra.
Não vai fazer diferença. Ok, agora o que está faltando aqui no nosso circuito é o quê? Alimentação desse circuito, né? Está falando aqui que ele é alimentado com mais 12 e com menos 12. E aí nós temos que tomar cuidado aqui novamente. Inclusive eu fiz errado. Eu tinha falado para vocês aí, fiz errado. Sexta-feira, gente, tem que dar um desconto. O que eu fiz errado? Eu coloquei realimentação aqui no positivo. Exatamente o que eu falei para vocês não fazerem aí para tomar cuidado, eu fiz. Porque a realimentação é negativa, né? É porque os nossos CIs aqui estão espelhados aí. Então, o 3 aqui também vai no terra. Se eu quiser colocar o terra também, vai dar, tranquilo. Esse circuito é idêntico ao outro. Então, ok. Aí tem uma coisa aqui que está faltando, que é o quê? Vou até trazer isso aqui para baixo. É a alimentação, que é no pino 7 e no pino 4. Mais 12 no pino 7, menos 12 no pino 4. E aí, nós temos que olhar, né, que nos atentar para o seguinte. A fonte que está alimentando esse amplificador pressional é uma fonte simétrica. Ela tem mais 12 e menos 12, correto? E aí eu tenho condições de se fazer uma fonte simétrica, do mesmo jeito que uma fonte comum, com duas fontes comuns, né? Como? Eu vou vincar de novo, ó. Vou pedir aqui, ó, primitives, correto? De primitivo. Simulator primitives, ou seja, são os básicos aí, né? De simulação. Tem um monte de coisa aqui, né? Gerador de pulso, enfim. O que nós queremos está aqui, ó. V-source, correto? Ou fonte de tensão contínua. Vou dar um clique duplo aqui também, veio cá para a minha caixinha, dou um OK, pronto. Cliquei nela, vim aqui, coloquei aqui uma fonte. Qual vai ser a tensão dessa fonte? 12 volts, né? Estou alimentando meu circuito com 12 volts. Da mesma forma, vou colocar aqui outra fonte. Qual vai ser essa tensão? 12 volts também. Então, coloca aqui 12 volts. Interliga as duas fontes. E no meio dessas duas fontes, o que eu vou jogar? Nosso terra. Isso significa que eu tenho mais 12 volts em relação ao terra, nesse terminal, e eu tenho menos 12 volts em relação ao terra, neste terminal. Então, eu acabei de fazer aí uma fonte simétrica, né? Vou alimentar aqui o meu terminal de alimentação positiva do meu amplificador operacional e também vou alimentar o meu terminal negativo. Só que aí vai virar uma bagunceira, né? Passar essas linhas aqui, ó. Então, eu tenho outro artifício aqui também, ó, que é clicando aqui nessa caixinha e eu puxar aqui, ó, um output, beleza? Quando eu puxo um output, eu estou puxando literalmente uma saída. E eu vou colocar o nome dessa saída de menos. Vou colocar menos VE, para ficar mais bonito. Então, isso aqui é a minha saída menos VE. E saiu aqui, vai entrar aqui, ó, para alimentar, para eu não cruzar linhas. Como que eu vou fazer isso? Input. Se eu tiver uma saída aqui, eu tenho que ter uma entrada aqui. E aí eu coloquei aqui uma entrada. Vou conectar aqui. E eu tenho que nomeá-la, né? Para o programa saber aí qual é essa entrada. Qual é essa entrada? A menos VE. Então é como se eu realmente tivesse tirado aqui um terminal aqui da fonte e ligado aqui, ó. Só que para não ficar cruzando linha aqui, eu faço desse jeito. Fica mais fácil aí. Ok. Então já alimentei meu circuito, já polarizei com os meus transistores aqui, já fiz a minha fonte simétrica, né?
que está faltando eu fazer naquele circuito lá? Exatamente o quê? Colocar o meu trimpote, não, o meu potenciômetro, para eu poder aí regular o meu offset. Então eu tenho que puxar aqui, ó, inclusive vou ter que abrir isso aqui mais, para eu conseguir colocar aqui o meu trimpote. Então vem cá na minha caixinha de componentes, ó, e vou puxar aqui o meu pote HG. Esse pote HG, ele vai ficar mais fácil de se trabalhar com ele nessa posição aqui, ó. Então vamos dar uma rodadinha nele aqui. Por que vai ficar mais fácil de trabalhar com ele nessa posição? Porque eu tenho que vir aqui no terminal. Aqui tanto faz, né, gente? Não tem polaridade. Isso é um potenciômetro. Então, tanto faz se eu pegar o 5 do lado de cá e o 1 do lado de cá, o 1 do lado de cá, o 5 do lado de cá. Isso não faz diferença. Né? Porque aqui está 1 para baixo. Não tem problema. O que faz diferença é o seguinte, e foi o que eu fiz errado aqui, ó. O melhor para se fazer com esse componente é nessa posição aqui, ó. Fiz errado aqui. Menti para vocês. Porque eu vou pegar aqui no 5, né? E no meu center tape aí, ou no meu terminal variável do meu potenciômetro, ele vai aonde? No menos 12, ou no menos VE, que nós chamamos aqui, né? Ó. Ok. Então, liguei o terminal extremo do potenciômetro no 5, liguei o terminal variável do potenciômetro no 4, e agora ficou faltando o outro terminal, que vai aonde? No 1. Se eu quiser fazer aquele esquema aqui de novo, eu poderia fazer de terminais. Eu não vou fazer não, porque esse aqui é só 1. Ok. E eu tenho que também regular aqui o valor de quem? Do meu potenciômetro. E outra coisa, eu consigo aqui ver se ele é linear ou não. Deixa eu ver, ó, se eu vier aqui, editar propriedades. Aqui, ó, tem jeito de eu mudar aqui, ó. Se eu quiser, né, um potenciômetro logaritmo, se eu quiser um potenciômetro antilogaritmo, que é o inverso do logaritmo, ou se eu quiser um potenciômetro linear. Vamos deixar em linear, que é o que o fabricante pede. Ok. Então agora nós montamos aí nosso circuito. Ok? Vocês já conseguiram montar? Vocês querem que eu dê um tempinho para vocês montarem? Quem ainda não conseguiu? Na verdade, eu comecei a montar aqui, só que deu uma. Você foi falando, eu resolvi parar aqui para depois fazer. Entendi. Então pode ir montando aí, ó. Qualquer dúvida que vocês tiverem, só me perguntar que eu ajudo. Só vou simular aqui na hora que vocês já tiverem montado, para a gente simular junto. Já pegaram todos os componentes aqui, colocaram na caixinha. Se ainda não tiver pegado, só clicar aqui, ó, para buscar a caixinha de componente, é aqui, ó, componente mod, e aqui eu pego o componente, né? Aí é só você digitar aqui os que não estiverem aqui, ó, na minha caixinha de componente. Matheus, como que faz para pegar a tensão aí? Oi? A tensão? Essa fonte? Uhum. Ah, tá. A fonte você vai vir aqui, ó. Pode digitar isso aqui também que dá, ó. VSource, quer ver? Você digitar aqui VSource, ela vai aparecer aqui, ó.
beleza? Mas caso você tenha esquecido onde que ela fica, você pode digitar aqui, ó, primitives, né? Que seria o quê? Os básicos aí, ó, da simulação. Então, primitives, e ela tá aqui, ó. A família dos primitives já tá em VSource. Mas só você digitar aqui VSource que ela aparece. Tá, fecha aí pra gente ver, pra eu ver o circuito de novo. Você vai precisar de duas fontes para fazer simétrica, né? Uhum. E aí? Tá tranquilo? Esse coisa que você colocou ali é 50%? Aonde que eu coloquei ele? Não, esse aqui é esse potenciômetro aqui, ó. Pote HG. Esse 50% aqui a gente varia. Tá para me aumentar e diminuir, tá vendo? Uhum. Por isso que tem que ser esse, porque esse aqui ele é variável. Então eu consigo simular o programa aí, ó, variando aí a resistência dele. E de acordo com essa variação de resistência aqui, ó, é que eu vou aqui aumentar ou diminuir o meu offset até zerar. Então o offset eu não consigo aí antes de ligar o amplificador, eu não consigo zerar ele, né? Vamos colocar assim, o offset ele é adquirido empiricamente, né? Ou seja, eu tenho que ligar o circuito, alimentar para eu fazer essa compensação aí. Porque isso é uma característica de CI para CI. Não quer dizer que eu comprei dois LM741 produzidos no mesmo dia, com diferença de 1 segundo né, de fabricação, que eles vão ter a mesma configuração aqui para offset, não. Isso aí é até uma questão interna. Às vezes um transistorzinho ficou lá um cabelésimo, como se diz, né? Um nanômetro de diferença um para o outro, e aí deu um desequilíbrio maior em um do que o outro. Então, isso aqui a gente tem que fazer individual para cada circuito, para cada amplificador operacional. Caso seu circuito necessite, obviamente, né? Se não tiver necessidade, não precisa fazer. Ó, a grande maioria não precisa, correto? Você está amplificando aqui um sinal que na entrada ele é muito pequeno, mas na saída ele vai ser um sinal aí de alguns volts, né? 1, 2, 3 volts. E o que vai alterar aí 10 milivolts ou 100 milivolts, né? Muito pouco. Então a maioria dos circuitos não precisa fazer esse ajuste de offset. Porém, em alguns casos específicos, precisa. Então aí nós temos que fazer esse ajuste.
Acho que eu terminei aqui já. Ah, não, falta colocar os 12 volts aqui. Como é que eu coloco esse VCC aí? O VCC? É VCC que tá escrito aí? VE. Membros? VE. Apareceu um Tá. C. Você pode ligar direto. Caso você não queira ligar direto, queira fazer um terminal desse, você vai aqui, ó, em terminals, correto? Aí você vai puxar uma saída, ou seja, ele vai sair daquele circuito ali e tem que nomear essa saída igual à entrada que você vai colocar lá. E aí você vem aqui, puxa uma entrada e coloca aqui. Aí, por exemplo, se eu chamar essa aqui de saída A, eu preciso chamar a entrada de A também. Porque se eu entrar de V, se eu chamar de B, elas não vai ser a mesma entrada e saída, né? Isso aqui é um artifício muito interessante, para quê? Para se trabalhar em circuitos maiores, né? Porque você consegue aí evitar esse tipo de coisa aqui, ó, esse cruzamento de linha, tá vendo? Por exemplo, se eu tivesse feito isso aqui, ó, poderia ser uma boa aqui para não cruzar a linha, né? Eu não quis fazer, ó. Eu poderia ter excluído essa linha, colocado uma entrada aqui, ó. Chamada essa entrada de entrada 1, em alusão ao pino 1. E eu colocaria uma saída aqui, ó. Que, obviamente, vai chamar saída 1. Para conectar diretamente na entrada 1. Então, eu evitaria esse cruzamento de linha aqui, ó. Quando o circuito é pequeno, não tem tanto problema, mas quando o circuito é maior, fica cruzando linha aí, dá um trabalhão, viu? Beleza, terminei aqui. Então, agora, para a gente conseguir visualizar a tensão de offset, o que a gente tem que fazer? Tem que colocar o multímetro, né? Para medir essa tensão aí. Então, nós vamos vir aqui, ó, em Instruments, correto? E nós vamos pegar aqui o nosso multímetro, ou um DC voltímetro, um voltímetro de tensão alternada, né? Que eu tenho aqui um AC voltímetro e um DC voltímetro. Pego ele, coloco aqui, ó. Ligo na minha saída, no positivo, e o negativo eu ligo aonde? No terra. Vou buscar o terra aqui novamente, ó. Agora eu tenho condições de medir aqui a minha saída, né? E observar aí, visualizar essa tensão offset. Assim que você colocar aí, já vou dar play aqui. Já vou dar play aqui de uma vez, que é a última coisa que a gente tem que fazer. Essa tensão aqui do nosso amperímetro, na verdade, nós não queremos, desculpa, um voltímetro, nós não queremos um voltímetro, nós queremos um microvoltímetro. Então, vou dar um clique duplo aqui, ó, e vou pedir que ele me mostre em milivolts. Acho que o milivoltímetro vai dar. Ou seja, ele estava mostrando em volt, agora ele está mostrando em milivolts, né? E vou dar play aqui, ó. Tá aí minha tensão offset, ó. 111 milivolts, certo? Da onde que está saindo esse 111 milivolts? Se eu medir nesses dois terminais aqui, ó, né? Os dois estão aterrados. Então, teoricamente, não tinha que ter nenhuma tensão na saída em um amplificador ideal. Mas não é o que acontece na vida real e nós estamos provando aí, ó, a nossa tensão offset. Realmente existe. Inclusive nesse software de simulação. Que é uma coisa assim, de se admirar. Porque até a
imperfeição ou a imprecisão do circuito está presente no software. Porém, e aí agora é a hora de vocês me xingar e brigar comigo. Quando eu vario o potenciômetro aqui, ó, o que acontece com a tensão offset? Nada. E ela teria que variar, né? Para mais e para menos aqui, até a gente conseguir zerar isso aqui, ó. Então, essa aí é a limitação do software. Eu consigo visualizar uma tensão offset, mas ele não deixa com que eu ajuste essa tensão offset. Por quê? Porque isso aí é uma imperfeição do circuito. E ele corrige sozinho. Ok? Então, quando eu monto um circuito, eu não tenho necessidade, no Proteus, eu não tenho necessidade de forma alguma de fazer esse ajuste offset. Por que então, Matheus, que você fez a prática aqui de ajuste offset? Para vocês aprenderem a fazer o ajuste offset e para provar que ele existe. Então, ó, na área, o dia que eu for lá implementar lá um amplificador pressional, eu já vou saber que esse amplificador pressional tem um lixo aí, né, um resíduo, né, de tensão na saída, seja positivo ou negativo. E que tem como eu zerar ou eu eliminar essa poluição aí, vamos colocar esse sinal aí na saída, errôneo na saída, né? Então, ó, não dá para me ajustar, mas é esse o circuito de ajuste. Se você montar aí na prática, na vida real, você consegue zerar isso aqui. O software não deixa, porque não precisa. Quando eu vou simular isso aqui, ele automaticamente já zera. Mas ele me mostra que existe, que é uma coisa legal também. E aí, nós vamos olhar lá no exercício 1.5, 5.1, sei lá como é que eu chamei esse negócio. Acho que eu chamei de... Deixa eu olhar aqui. 1.5 que eu tinha chamado. No exercício 1.5 aqui, né, ó, ou seja, prática 1, exercício 5, ele está falando aqui, ó, que o amplificador pressional possui desequilíbrios internos, cuja consequência é uma aparente tensão de saída diferente de zero, mesmo que as duas entradas estejam ligadas em conjunto. Esse desequilíbrio produz uma tensão de saída diferente de zero, né, que é conhecida como tensão offset. E é o que a gente viu aí, né? Nas folhas de dados é fornecido o valor de tensão offset de entrada. Experimentalmente, essa pode ser obtida dividindo-se a tensão da saída pelo ganho em malha fechada do circuito. Mas o ideal é que você sempre faça esse ajuste empiricamente. Ou seja, monte o circuito e ajuste. Porque isso aqui varia muito de circuito para circuito. Beleza? Então, ó, ele pediu para a gente montar. Com o auxílio de osciloscópio, ele pediu para realizar a tensão desse offset no presente pino de saída. Ó, ele pediu com osciloscópio, correto? A gente fez aqui com multímetro. Não tem problema. Deu para a gente medir tranquilo. E nas próximas práticas, nós vamos trabalhar aí com osciloscópio. E aí vocês aprendem a medir também com osciloscópio. Calcular o offset de entrada, anotando na tabela 2. Então, é só a gente anotar aqui, ó, esse valor, né, de tensão offset, que deu ali mais 111. Provavelmente vocês devem ter dado igual, porque a versão do software é a mesma. Como que faz para rodar aqui? Esse playzinho aqui embaixo, ó. Apertou o play, vai ficar verdinho, e aqui vai contar o tempo, ó, tá vendo? Animação, 3 segundos, 4 segundos. E aí o nosso multímetro vai mostrar aí a tensão offset. Conseguiu? A minha deu 16 milivolts, tá certo isso? Não, né? 16 mili? É. Confere a ligação depois, ver se tá tudo certinho. Mas, teoricamente, não tem um valor correto, não. Uhum. Entendeu? Se a versão do software é igual, provavelmente tinha que dar igual. Uhum. Mas pode ser que o software aí simulou de um jeito para você e um jeito para mim, né? Não tem uma receita de bolo. É por isso que eu falo que tem que ser feito igual, Matheus. Oi?
O meu deu igual. O seu Deu aí. mais 111, né? Foi. Beleza. Confere então, às vezes o seu tá errado. Uhum, vou conferir aqui. Então, ó, vamos fazer um intervalozinho agora. Daqui meia hora a gente volta. E aí a gente acaba essa 5 e já passa para 6, beleza? Beleza. Então, beleza. Até daqui a pouco.